Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje sobre circuitos elétricos 1, nós vamos dar ênfase a circuitos em série, ok? Bom, antes de nós falarmos de circuito em série, vamos definir o que é circuito, né? Então, circuito nós temos ali uma fonte, ou fonte de alimentação, uma força eletromotriz, uma diferença de potencial, uma DDP, temos uma carga ou uma resistência, né? A gente pode representar por essa resistência. E nós temos os condutores, né, que vão interligar essa fonte de alimentação à carga. Bom, com isso nós podemos ter dois sentidos da corrente. Podemos ter o sentido chamado de sentido convencional, o qual há o movimento do positivo para o negativo, e nós temos o sentido real, também chamado de corrente dos elétrons, ao qual o elétron sai do polo negativo e vai para o positivo. Observamos que quando essa corrente passa por uma resistência, pela primeira lei de Ohm, nós temos ali que há uma energia fica gasta, né? Digamos assim, ela é gasta sobre essa resistência. E a lei de Ohm nos diz isso. Diz que a corrente ela é proporcional à razão entre a tensão e a resistência ao qual está sendo atravessada essa corrente. Ok? Então, a gente pode usar essa tensão como a letra V de volt, ou podemos usar o E também para estar se referindo à força eletromotriz, à diferença de potencial. Ao que tange sobre circuitos em série, nós podemos, olha lá, um exemplo clássico de um circuito em série, eu tenho ali três resistências, tá? Essas resistências, pessoal, pode ser uma carga, pode ser cargas, né? Então aqui pode ser um chuveiro, aqui pode ser, sei lá, uma lâmpada, aqui pode ser um ar-condicionado. Então a gente está representando aqui por resistência. Então observem que a corrente elétrica, né, para sair do ponto A e chegar ao ponto B, obrigatoriamente ela passa por essas três resistências. Portanto, eu posso afirmar que essas três resistências estão em série, porque obrigatoriamente a corrente tem que passar. Olha lá o caminho da corrente. Então, a corrente obrigatoriamente ela tem que passar pelas três resistências. Então, eu posso afirmar que essas resistências estão em série. Lembrando que, pela lei de Ohm, o que nós temos? Olha lá, toda vez que a corrente passa por essa resistência, parte da energia fica gasta, né? Fica sobre a resistência. Então, aqui você vai ter uma diferente potencial, aqui você vai ter uma diferente potencial e aqui você vai ter uma diferente potencial. Lembrando que a corrente é a mesma. Então, outro circuito lá, agora eu tenho lá uma fonte de tensão. Imaginamos que sai daqui uma corrente, então está no sentido convencional. Sai uma corrente, passa pelo resistor 1, passa pelo resistor 2, passa pelo resistor 3, pelo 4, 5, 6 e 7, retorna até a fonte. Então, observem que esses 7 resistores estão ligados em série. E essa fonte, ao ser ligada, como é que ela enxerga, né? Então, ela não vê 7 resistores, ela vê um único resistor, que nós chamamos de resistor equivalente, o resistor total. Como é que eu calculo essa resistência total para circuitos em série? É apenas a somatória das resistências, é direto. Então basta eu fazer R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais R5 mais R6 mais R7. Quantas resistências estiverem em série, é o somatório, é a equivalente, ok? Bom, como é que você utilizando o ohmímetro, né? Um multímetro na função ohmímetro. Basta você ligar nas extremidades. Então, a leitura que nós temos, se eu tenho um resistor de 10 ohms, 30 ohms e 100 ohms, o meu ohmímetro irá ler, né, uma resistência total ou uma resistência equivalente da ordem de 140 ohms. 10 mais 30 mais 100. Então, o que o ohmímetro fez nada mais é enxergar o total disso aqui. Em vez de ele enxergar separadamente, ele enxergou o total de 140 ohms. Já se eu quiser saber qual é a diferença de potencial que fica em cada resistor, eu posso utilizar um voltímetro. Portanto, esse voltímetro, e observem que eu tenho que obedecer às polaridades. Então, ó, aqui é positivo, aqui vai ser negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. E eu faço a leitura da energia, né,
da energia potencial que fica em cima de cada resistor. Então, observem que aqui vai ficar, pela lei de Ohm, está passando a mesma corrente. Olha lá, a corrente que passa aqui, ó, é a mesma corrente. Então, a tensão que fica aqui, a tensão que fica aqui, a tensão que fica aqui, V1, V2, V3, se eu somar essas tensões, é a mesma, a somatória dessas tensões tem que ser a mesma do que está sendo fornecido pela fonte principal, pela força eletromotriz. Tá lá, ó, 60, tá ok? Se você observar aqui, o que nós temos? A leitura, né, que nós temos para cada um. Então, se você fizer a somatória, perdão, aqui está aqui, ó, 60 na corrente é corrente. Então, aqui nós temos a tensão, 0,6 volts, 1,8 volts, e aqui está menos 6 volts, porque observem que a ponteira está trocada. Então, se você somar todas essas tensões, 7,8 mais 0,6, nós temos a tensão de 8,4 volts. Aqui eu tinha falado antes, mas aqui é a corrente. Está circulando uma corrente aqui de 60 mA. Falando em corrente, como é que eu faço para medir a corrente? Bom, para utilizar o amperímetro ele deve estar em série. O amperímetro deve estar em série com quem eu quero medir. Então, se eu quero saber qual é a corrente que passa no resistor 1, o amperímetro tem que ser colocado em série com o resistor 1. Se eu quero saber qual é a corrente que passa no resistor 2, então eu tenho que colocar o amperímetro em série com o resistor 2. E assim sucessivamente. Observem que nós estamos fornecendo uma tensão de 8,4 volts. E aqui, olha só, a corrente é de 60 mA. Observem que todos os resistores, a corrente é a mesma. Por quê? Mais uma vez, caracterizando o circuito em série. Então, o circuito em série, a tensão, vamos chamar de tensão, né, diferente potencial, em cima de cada resistor, nós somamos. Já a corrente é a mesma para tudo que estiver em série. E como é que se comportam as fontes de tensão? As fontes de tensão, quando ligadas em série, olha lá, ó, quando ligadas em série, o que vai acontecer? Ligadas em série, observem as polaridades, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, positivo. Quando eu ligo alternando os polos, há uma somatória das tensões, 10, 6 e 2, tendo uma tensão de 18. Observem que esse polo aqui é o polo positivo e observe que aqui embaixo, aqui é o polo negativo. Então, eu mantenho, posso substituir essas três forças eletromotrizes, essas três fontes, por uma única de 18 volts. Agora, o segundo exemplo. Observem, eu tenho aqui polo negativo, polo positivo, positivo, negativo. Então, está ligado corretamente. Positivo com positivo. Opa! Então, quando eu tenho positivo com positivo em série, aqui tem que haver uma diferença. Uma vai estar anulando a outra. Então, o que eu faço? Eu posso simplesmente somar essas duas. 9 mais 3 são 12. E aqui faço a diferença dessa aqui, que é 4. Então, eu vou ter um total de 8 volts. Observem que essas duas fontes, né, utilizando a questão da série, a polaridade aqui é negativo, então embaixo é positivo. Portanto, essa aqui é o contrário. Então, essas duas, elas são maiores em módulo, atenção, só que vai ser mantido a polaridade delas. Olha só, negativo, positivo, ok? Nós temos também num circuito em série, eu posso utilizar como um divisor de tensão. Como assim? Se eu sei que a corrente fornecida no circuito em série é a mesma, e sabendo que a diferença de potencial que fica em cima de cada resistência, se eu somar, é igual a da fonte ou do que está sendo fornecido para aquilo que está em série. Então, observem que aqui vale 12, aqui vale 6, aqui vale 2. Somando isso aqui, nós temos 20 volts. Mas eu posso simplesmente calcular direto a tensão que eu tenho em cima desse resistor sem necessariamente calcular a corrente elétrica. Ele está funcionando como um divisor de tensão. Se vocês observarem, a tensão foi dividida em partes sobre esses resistores. Então, utilizando uma matemática simples, eu chego à seguinte equação. Eu digo que a tensão que eu quero calcular em cima daquele resistor que eu quero calcular, por exemplo, se eu quero saber qual é a tensão 2, ou seja, em cima do resistor 2, basta eu pegar a tensão total do que está em série,
Então, a tensão total que está aqui, nesse caso, são 20 volts, e vou dividir pela resistência equivalente de tudo que está em série. É isso aqui. Aplicando essa equação, eu tenho um divisor de tensão. Então, olha só, se nós formos observar aqui, nós temos aqui equivalente. 6 mais 3 são 9, mais 1 são 10. Eu tenho 10 mega de resistência equivalente. Se eu quero saber qual é a tensão em cima do R2, então eu vou ter quem? Eu vou ter 3 vezes 20. Então, 3 mega vezes 20 vão dar 60 mega. Divide por quem? Divide por 10 mega. Então, fazendo a divisão, eu encontro o valor de 6 volts. Ok? Então, isso é a divisão de tensão em um circuito em série. Então, em série, o que nós temos? Então, em série, nós temos a resistência equivalente, a resistência total, é a somatória direta das resistências. A corrente é a mesma em todo o circuito em série. E as tensões, elas são parcionadas, né? Há uma divisão da tensão. E já por circuito em paralelo, o que caracteriza um circuito paralelo? Então, o circuito paralelo, observem vocês, olha só, eu tenho aqui uma fonte de tensão, observe que a minha corrente agora, quando ela vem, aqui ela tem caminhos, ela tem opções. A minha corrente pode vir, ou parte dela vai vir por aqui, parte dela vai vir para cá, parte dela vem para cá e parte dela vem para cá. Observem que eu tenho opções para a corrente e a corrente vai se dividir. A corrente ela vai passar por essas resistências, tá ok? Então aqui é clássico o quê? Um circuito em paralelo, porque a corrente não é a mesma, tá? A corrente não é a mesma. Poderia até ser numericamente, mas a corrente que sai daqui, que seria de 1 ampere, tá? Se esses 4 resistores fossem iguais, aqui passaria 0,25, aqui 0,25, aqui 0,25, aqui 0,25. Mas não é igual essa corrente daqui, ó. Então não posso afirmar. Por mais que esses caras aqui tenham o mesmo valor de corrente, ok? Bom, observem que eu posso ter essa representação, que é a mesma desse modelo, ao qual eu posso chamar isso aqui ó, de ponto único, lá, uau, e eu posso juntar esse ponto, formando isso aqui. Isso caracteriza que esses três resistores, essas três resistências estão em paralelo. Qual é a característica do paralelo? Então, olha só, circuitos em paralelo, resistência em paralelo. Para eu poder calcular uma resistência equivalente, já não é tão trivial como foi em série. Não é simplesmente uma somatória. A equação fica assim para eu achar o equivalente do paralelo. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre R4 mais quantas resistências eu tiver em paralelo. Agora, uma característica é a seguinte: tudo que estiver em paralelo, R1 está em paralelo com R2, que está em paralelo com R3, então a tensão ou a energia potencial que estiver em cima desse resistor tem que ser igual a esse, que tem que ser igual a esse, que tem que ser igual a esse, que tem que ser... Todos que estiverem em paralelo são iguais. Já a corrente que chega, ela é distribuída para cada ramal desse aqui, para cada ramo disso aqui. A gente vai ver esse termo melhor mais à frente. Então, eu tenho uma corrente passando no resistor 1, tem uma corrente passando no resistor 2, tem uma corrente passando no resistor 3. E as correntes, se eu somar todas, é igual a que está na entrada. E aqui vai surgir, daqui a pouco eu falo sobre a lei de Kirchhoff para corrente. Tudo bem? Bom, então quando a minha fonte está aqui, ela não enxerga esses N resistores em paralelo. Ela enxerga um único resistor equivalente, ou um resistor total. Como é que eu calculo essa resistência total, esse resistor total, utilizando essa equação? Tudo bem? Existe um caso particular. Que caso particular é esse? Quando a minha resistência, quando eu tiver duas resistências em paralelo, tá? Eu posso simplificar aquele cálculo, fazendo o seguinte, fazendo o produto pela soma. Então, em paralelo, quando eu tiver duas resistências ou dois resistores em paralelo, eu posso simplesmente fazer o produto pela soma. Então, eu faço R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Eu tenho o equivalente, tá ok? Só vale para 2. Ah, tenho 3. Posso fazer R1
vezes R2, vezes R3, dividido por R1 mais R2 mais R3? Não, não pode, ok? Só pode ser feito de 2 em 2. Bom, novamente utilizando o ohmímetro para poder medir resistências em paralelo. Observem lá, novamente, eu vou ligar nas extremidades que está todo mundo em paralelo. Olha só, se eu fosse uma corrente, ó, teria opção, teria opção, teria opção. Então, parte da corrente que sai daqui, ó, vamos fazer, vamos supor, que sai daqui 1 ampere. Então, sai 1 ampere aqui, vamos dizer o seguinte, que 1 ampere, meio ampere vem para cá, vamos dizer que 0,2 ampere vem para cá e 0,3 amperes viria para cá. Então, portanto, ao final vai sair 1 ampere, ok? Então, a corrente ela tem vários caminhos. Porém, olha só que interessante, ao fazer a leitura no ohmímetro, quem que eu encontro? Sabendo que eu tenho 1K de resistência, 2,2K e 1,2K de resistência. Como é que a gente faz? 1 sobre resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre 1K mais 1 sobre 2,2K mais 1 sobre 1,2K e vou calcular a resistência equivalente. O ohmímetro ele já nos dá o valor 437,1 ohms. Okay? Chamam a atenção para o seguinte, em paralelo, observe, qual é a menor resistência que eu tenho em paralelo? 1K. A resistência equivalente do que estiver em paralelo sempre será menor do que a menor resistência. Olha que coisa interessante. Qual é a menor resistência que eu tenho? 1K. Então, o resultado desses três resistores em paralelo tem que ser menor que 1K. Opa, 437 é menor que 1K. Ok? Uma dica. Bom, o que eu falei da lei de Kirchhoff, está aqui a nossa lei de Kirchhoff da corrente, também chamada de LKC. Como é que a gente pode simplificar a lei de Kirchhoff? A somatória da corrente que entra é igual à somatória das correntes que saem. Olha aqui que interessante. Então, observe, se eu tenho aqui 4 amperes entrando, eu tenho 8 amperes entrando num circuito qualquer, ou num nó, ou numa junção, que vocês forem estiver tratando. Então, estou entrando 12 amperes, tem que sair 12 amperes. Tá? Aqui não tem um sumidouro, então tem que sair 12 amperes. Olha aqui, se nós olharmos I2 sai 2 amperes, o meu I3 está saindo 10 amperes. Então, entraram 12 amperes, saíram 12 amperes. Tá ok? Olha a forma que outra nós podemos enxergar quando a gente tiver um circuito. Vamos supor que eu tenho aqui 2 amperes, tenho 3 amperes aqui. Então, se eu tenho 2 amperes e 3 amperes aqui, quanto que vai passar aqui no I3? Vai passar quanto? 5 amperes. Se está passando 5 amperes, aqui chega 5 amperes. Se aqui está chegando mais 1 ampere, quanto tem que sair aqui? 6 amperes. Ok? Então, essa é a nossa lei de Kirchhoff. Olha lá. Então, isso pode ser uma junção, pode ser um nó. Lembrando, a somatória do que entra, olha, somatória do que entra, só entrou 6 amperes. Tem que ser igual, ó, igual à somatória do que sai. Aqui eu botei de input e output, tá? Então, olha lá, se está entrando 6, está saindo 2 e está saindo 4. Opa, está saindo 6. Então, a lei de Kirchhoff, a gente vai usar muito ela de agora em diante. Da mesma forma que lá em circuitos em série nós temos o divisor de tensão, aqui nos circuitos em paralelo nós temos um divisor de corrente, tá ok? Da mesma forma, eu posso calcular a corrente sobre qualquer um resistor sem necessariamente calcular a tensão, sem saber a tensão que tem sobre cada um deles, pois eu já sei que a característica principal de um circuito em paralelo é que a tensão é a mesma para tudo que estiver em paralelo. Então, a tensão que tem aqui é V, aqui é V, aqui é V, aqui é V, aqui é V também, tá bom? Bom, como é que eu faço esse cálculo? Basta eu saber a corrente total que está entrando nesse circuito em paralelo. O que eu faço? Quero saber a corrente que passa no resistor 3. Então, I3 vai ser igual a corrente total. E aqui vai ser quem? Aqui você tem uma razão. Aqui está invertido se você observar lá com a divisor de tensão. Aqui é a resistência total ou a resistência equivalente sobre quem? No caso aqui, R3, que é o resistor, a corrente em cima do resistor que você quer. Então, ó, quero saber a corrente I3. Vai ser o I total, a resistência total sobre R3. Tudo bem? Então, isso é importante também, que vai nos auxiliar em alguns exercícios.
Já quando nós temos fontes em tensão em paralelo, olha só, em paralelo, observar que as polaridades elas devem ser iguais, porque olha só, tudo isso aqui está ligado no polo positivo, então é como se aqui tivesse positivo aqui, e aqui todo mundo ligado negativo, aqui é meu negativo. O que, que vai acontecer? Eu vou, ó, a tensão é a mesma, então daqui até nesse terminal a esse terminal eu tenho 12 volts, só que o que acontece? O que acontece com a minha corrente? Olha só o nó aqui, lei de Kirchhoff, tá entrando I2, tá entrando, perdão, tá entrando I1, tá entrando I2, o que, que vai sair? IS. Quem é IS? I1 mais I2. Então, num circuito em paralelo, o que, que se soma? As correntes. Muito bem, tá lá, ó. E aqui nós temos a questão da polaridade foi obedecida. Portanto, se a tensão é igual, né, não faz sentido eu ligar duas fontes de tensões em paralelo, mesmo, olha lá, mesmo com a mesma polaridade. Não faz sentido. Por quê? Porque uma das fontes irá consumir energia da outra. Nesse caso aqui, olha só, a fonte de 12 volts, ela está fornecendo energia para a fonte 2. Isso não faz sentido, isso não é adequado. Então a gente tem que ter atenção para essa situação. Tudo bem, pessoal? Bom, isso foi mais uma revisão, né? E alguns tópicos que nós falamos já. A bibliografia segue aí que nós estamos utilizando. Então, tudo isso, principalmente as figuras, foram tiradas da nossa bibliografia, tá ok? E a próxima aula nós vamos ver o circuito série paralelo junto, né? Misto, que a gente chama. Tá ok? Valeu, pessoal. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.